Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema super importante que é relacionamentos. Queridos, por que falar sobre isso hoje? Bom, primeiro porque nós vamos celebrar a ceia do Senhor, e celebrar a ceia do Senhor é, antes de qualquer coisa, celebrar um relacionamento profundo, um relacionamento sincero, um relacionamento de fidelidade ao Senhor. E aí a palavra que Deus colocou no meu coração hoje para compartilhar com você é falarmos um pouquinho sobre relacionamentos que curam, a importância de ouvir. Amém? Vou passar alguns slides aqui, como você viu, está preparado ali, e alguns versículos da palavra de Deus vão ser apresentados aqui, e você vai poder acompanhar no telão. Antes, eu quero rapidamente só lembrar você que deseja adquirir um dos nossos livros, é a nossa primeira publicação, e está sendo muito especial para nós. Louvado seja Deus por esse momento e por essa conquista. Eu estou preparando uma série de pequenos vídeos, usando esse material, aqui as nossas devocionais escritas nesse livro, Família, Deus e Eu. Se você tiver interesse, fala com a Vivi ali, ela pode te ajudar. Queridos, o que nós podemos aprender sobre relacionamento? O que a gente ainda não sabe sobre relacionamento que é importante a gente aprender? E o que é que a gente já sabe, mas sempre vale a pena a gente dar uma reforçada? Eu digo para você, Deus é tão perfeito que deu logo para a gente 2 ouvidos e uma boca só. Deus sabe o que faz, não sabe, queridos? O único problema é que a gente insiste em falar mais do que escuta. Ainda é assim. A gente acaba falando mais do que escuta. E a gente deveria escutar mais do que fala. Eu tenho 2 questões que eu gostaria de compartilhar com você nessa introdução. A primeira delas é aquela linda história que eu vou resumir aqui para você, de um homem que subiu no alto de um monte, de uma montanha, e com um travesseiro de penas, um saco de penas, ele abriu e soltou aquele saco de penas, e então aquelas penas foram soltas ao vento. Você já ouviu isso? A pergunta que fica para nós é: quantas dessas penas que ele soltou de cima daquela montanha, ele pôde novamente trazer de volta? Ele pôde novamente resgatar? 1, 2, 10, não sei, mas ele soltou de dentro daquele saco várias penas, centenas de penas. Há uma frase que diz que nós somos senhores das palavras que nós não dizemos, mas somos escravos das palavras que pronunciamos. Vou dizer novamente, somos senhores das palavras que não falamos, mas somos escravos de cada palavra que sai da nossa boca. Por quê, queridos? Porque cada palavra que sai da nossa boca é um compromisso que nós fazemos. Cada palavra que sai da nossa boca é uma declaração que você, por livre e espontânea vontade, fez. E quando você fala alguma coisa, olha para você ver como isso é sério, tanto no céu quanto na terra. Eu diria, quanto na terra, quanto no céu. Cada palavra que você diz, cada frase que você pronuncia, é um compromisso que você firma diante de Deus e diante dos homens. Quando eu lembro dessa frase, eu começo a pensar quão importante e significativo é o compromisso que nós devemos ter com as palavras que nós falamos, que nós pronunciamos. Hoje, eu quero conversar com você sobre a importância de ouvir. Você é um bom ouvinte? Você sabe ouvir? Não precisa responder. E nem precisa cutucar quem estiver do seu lado, tá? Você é um bom ouvinte? Sabe ouvir? Eu não estou perguntando se você escuta. Eu sei que tem gente que já está assistindo televisão com volume no 70, mas não é isso que eu estou falando. Não é disso que eu estou falando. Escutar, você escuta, amém. Glória a Deus. Mas eu estou falando para você se você sabe ouvir. E saber ouvir é mais do que escutar. Bom, vamos seguir.
Vamos compreender um pouquinho hoje, vamos aprender um pouquinho sobre relacionamento. E aí eu começo com um versículo de Provérbios muito interessante que vai abençoar o seu coração. Olha só. Como o ferro com o ferro se afia, lê comigo, assim o homem ao seu amigo. Queridos, olha que palavra interessante e olha que verdade maravilhosa que essa palavra traz ao nosso coração. Essa palavra nos ensina que relacionamentos são feitos por atrito. Aí você me diz, qual relacionamento não tem atrito? Só os que não existem. Só os superficiais. Porque relacionamentos profundos, quando você começa a caminhar realmente com alguém, você vai se atritar com essa pessoa. E sabe qual é a importância do atrito? É que todo atrito produz energia. Olha que coisa bacana, isso é física. Eu estava lembrando com os irmãos hoje pela manhã, estava falando com o Renato, inclusive o Renato teve uma bicicleta dessa, que eu achava o máximo. Bicicleta com farol. Hein, Cleito, você já viu bicicleta com farol? Eu não estou falando dessas novas agora não, estou falando de umas antigas. Eu olhava aquilo e achava fantástico e me perguntava, será que isso acende? Pior que acende. Como é que pode uma bicicleta sem bateria, sem pilha, sem nada, acender um farol? E aí eu aprendi que esse farol acendia quando tinha uma pecinha que ficava na roda da bicicleta, que encostava no aro da bicicleta, e à medida em que a roda ia girando, ia produzindo atrito, esse atrito produzia energia, que era capaz de alimentar aquela pequena lâmpadazinha daquele farol da bicicleta. E aí o pessoal podia ir para o sítio, de noite, andava pelas estradas escuras, sem problema nenhum. Queridos, relacionamentos são feitos por atrito, porque produz energia. A pergunta é, o que é que você faz e como você direciona a energia dos seus relacionamentos? Porque essa energia produzida nos relacionamentos pode caminhar tanto para um lado positivo quanto para um lado negativo. Pode ser uma energia em que os dois, no caso do casal, trabalham junto, no caso da família, trabalham junto, e à medida em que eles convivem mais e mais, eles vão construindo um casamento mais feliz, vão construindo, vão adquirindo bens, vão ajudando um ao outro naquilo que um tem dificuldade, o outro não tem, eles vão se auxiliando para que eles possam caminhar mais e ir mais longe. Um vai ajudando o outro, um vai aprendendo a conhecer o outro mais profundamente. As amizades vão se firmando mais no dia a dia. Não é porque você concorda com tudo que seu amigo fala, mas que você é capaz de aprender com ele e ele é capaz de aprender com você. Você é capaz de pedir perdão para ele e você é capaz de perdoá-lo. Você é capaz de seguir adiante, mesmo que de vez em quando há alguns atritos, discordância. Hoje eu estava lendo uma frase que eu achei, que eu gosto bastante, que é: casais felizes não são necessariamente os que mais se amam, mas casais felizes são os que mais se perdoam e que sabem se perdoar. Pessoas felizes são pessoas que aprendem a conviver apesar das diferenças. Atritos fazem parte de relacionamentos. O ferro com o ferro se afia por causa do atrito que existe entre os dois. Como você tem trabalhado com os atritos do seu relacionamento? Isso tem feito você crescer no âmbito familiar, no âmbito profissional, nos seus relacionamentos com seus amigos, ou isso tem feito você se quebrar e quebrar os outros? Porque uma das duas coisas vai acontecer. Se produz energia, essa energia tem que sair para algum lugar. E essa energia, quando é positiva, constrói. E essa energia, quando é negativa, ela destrói. Estamos juntos? Fica animado aí, irmão. Dá um glória aí, vamos ver. Vai melhorar, vai melhorar.
Por que eu estou dizendo isso a você? Porque é importante a gente aprender isso, por causa desse texto de Romanos que nós vamos ler agora. Lê para mim, fazendo um favor. Com quem? E chora com quem? Chora. Existe melhor maneira, queridos, da gente viver um relacionamento que abençoa a nossa vida e que Deus usa para abençoar a vida de outra pessoa, quando a gente começa a se alegrar com a vitória do seu amigo, quando a gente começa a se alegrar com a vitória do cônjuge, quando a gente começa a se alegrar com a vitória do filho, quando a gente começa a se alegrar com a vitória do nosso irmão. Querido, se o seu irmão tem o que você não tem, dá glória a Deus pela vida dele. A tua hora vai chegar, irmão. Você não precisa daquilo que o teu irmão tem. Você precisa daquilo que Deus vai te dar. É isso que você precisa. Porque senão você começa a olhar para a direção errada, querido. Você começa a olhar para o lugar que não é teu lugar. Você começa a desejar aquilo que não é para você. E aí nós erramos a rota, erramos o caminho. O autor aos Hebreus, no capítulo 12, vai dizer que você tem que olhar para Jesus. Olhar firmemente para o autor e consumador da sua fé. Olha para Jesus. Se alegra com aquilo que Deus está fazendo na vida do seu irmão. Tua hora vai chegar, irmão. Amém? Fala, eu creio. De verdade? Sabe por que estou falando isso? Porque chorar com os que choram, queridos, é mais fácil. Inclusive é mais fácil porque muitas vezes eu escuto algumas pessoas dizendo, olha, ainda bem que não foi comigo. Puxa vida, na desgraça dos outros, você diz, ainda bem que não foi com você. Eu entendo você. Quem é que nunca disse isso? A gente olha, o sofrimento, se comove o coração da gente, uma perda, um luto, uma dificuldade, isso toca o coração da gente, porque a gente se coloca no lugar da pessoa e fala, puxa vida, que triste que a pessoa está vivendo isso agora, vamos tentar ajudar de alguma maneira, amém, glória a Deus por isso. Mas o grande desafio de relacionamentos que curam é quando você começa a se alegrar com a conquista e com as vitórias do seu irmão. Do seu marido, da sua esposa. Tem marido que fica de bico quando a esposa é promovida no trabalho. Ele fica chateado. Minha mulher vai ganhar mais do que eu, e agora o que eu vou fazer? Aleluia! Uma só carne. Esposa, não se alegra com o seu marido pelas conquistas que ele tem. O marido ganhou lá o campeonato de futebol, não está tendo futebol agora, mas vamos supor. Para você não significa absolutamente nada ele ter ganho um campeonato de futebol. Mas, para ele é legal. Então, fica feliz por ele. Ganha o dia, a noite, a semana, por você e por ele. Se alegra com os que se alegram. Celebra a vitória do outro. Você é capaz disso, irmão? Fala, eu me alegrarei com a vitória do meu irmão. Eu sei que você não pode dizer isso para ele, mas diga, Deus abençoe a vida do meu irmão. Agora dá uma olhadinha para ele aí. Não precisa falar nada. Só dá uma olhadinha nele. Deus te abençoe, meu querido. Que você prospere e prospere muito, em nome de Jesus. Relacionamentos que curam. Se alegram com a alegria do outro. A história de Barnabé e de Saulo, que depois veio a se tornar um grande apóstolo Paulo. Barnabé foi capaz de ouvir a história de Saulo. Barnabé foi capaz de, ouvindo Saulo, acreditar naquilo que Saulo estava dizendo, enquanto muitos outros o rejeitavam, porque ele era perseguidor de cristãos. Porque, se fosse necessário, ele era capaz até de matar cristãos. Olha o que o texto em Atos diz para nós. Atos 9, em 26 a 28, 27 no caso, né, vai dizer para a gente, tendo chegado, Paulo, no caso Saulo, a Jerusalém, procurou juntar-se com quem? Com os discípulos, com os cristãos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo de verdade. Mas houve um Barnabé na vida de Saulo,
que mudou a história dele. Queridos, o mundo precisa de Barnabés capazes de ouvir a história que cada um tem para contar. Nós vivemos num mundo onde as pessoas querem falar, e eu digo a você, falam. E como falam? Nós precisamos, como cristãos, desenvolver uma grande virtude. Uma grande virtude. Qual seria? A virtude de sermos bons ouvintes. A gente quer dar resposta depressa demais. A gente quer resolver o problema dos outros depressa demais. Você olha uma situação e diz, nossa, mas está reclamando por causa disso. Nossa, mas está chorando por isso. E aí você já engata aquela história. Qual história? É a sua história. Porque daí você fala assim, mas você está reclamando por causa disso, você não sabe a minha história. Aí vira aquele negócio de, aquela choração, um querendo contar uma desgraça pior que o outro. Queridos, nós precisamos aprender a ouvir a história das pessoas, o que elas têm para contar, o que elas têm para falar. Você é um bom ouvinte, irmão? Não precisa responder. Seja um bom ouvinte, deixa Deus usar você. As pessoas precisam de pessoas capazes de ouvir. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes. Quem contou? Barnabé que contou. Contou o quê? Contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara. E como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Paulo se tornou um grande homem de Deus, mas na vida dele houve um Barnabé. Há muitas pessoas que podem experimentar um grande milagre, uma grande transformação. Elas precisam de pessoas que as ouçam. Você é um bom ouvinte? O que Provérbios tem para nos ensinar? A sabedoria de Provérbios. Logo no começo do capítulo 1 de Provérbios nós lemos. Lembra só a primeira palavra para mim. Não, só a primeira palavra. Ouça. Ouviu, irmão? Ouça. Ouça o quê? Ouça o sábio. Quem que você ouve, querida? Eu preciso fazer essa pergunta para você. Quem você ouve? Quem te orienta quando você precisa de orientação? Quando você tem uma dúvida, para quem que você pergunta? Nessa era de YouTube, os YouTubers se transformaram em conselheiros. E a internet se transformou na mãe de toda a sabedoria. Quem você ouve, meu irmão? Quem é o sábio que te dá conselhos? Então, em Provérbios nós lemos, ouça o sábio e cresça em prudência. E um instruído adquire habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Sabe ouvir, querido? A gente precisa de duas coisas importantes. A gente precisa ouvir para abençoar e a gente precisa ouvir para ser abençoado. Posso dizer de novo, para você guardar no seu coração? Anota aí então. Você precisa ouvir para abençoar e você precisa ouvir para ser abençoado. Você é capaz de ouvir? Quem não é capaz de ouvir não é capaz de aprender. A instrução passa pela nossa capacidade de ouvir. Infelizmente, a capacidade de ouvir tem se tornado muito falta e muito comprometida nesses últimos dias. Na sabedoria de Provérbios, nós encontramos esta palavra: filho meu, se deixas de ouvir a instrução, o que vai acontecer, queridos? Desviar-te-ás das palavras do conhecimento. Eu sei que você está lembrando de Oséias. Tá ou não está? O meu povo perece por causa do quê? Por falta de conhecimento. E por que tem falta de conhecimento? Porque parou de ouvir
a instrução. Quem para de ouvir a instrução de Deus se desvia dos caminhos de Deus. Quem para de ouvir os conselhos da palavra de Deus esfria na fé e abandona o caminho do Senhor. Porque, queridos, talvez uma pergunta ridícula, falando, por que o pastor está perguntando uma coisa dessa? Mas eu vou fazer essa pergunta. Quantos dias você fica sem comer? Já fez uma experiência? 5 dias? Alguém falou 5 dias? Ô glória! Ô misericórdia! Não, brincadeira, ninguém falou 5 dias. 2 dias você fica sem comer? 2 minutos? Aí já melhorou bastante. E por que a gente não para de comer? Ainda mais nessa quarentena, que eu já nem sei que nome dá mais. Sabe por que a gente não para? Porque a gente precisa estar alimentado. A gente para de ler a Bíblia. A gente para de ouvir os conselhos de Deus, a gente para de congregar, a gente para de ter comunhão com Deus, a gente para de ter comunhão com os irmãos, a gente para de ouvir bons conselhos fundamentados na palavra de Deus, a gente para de ouvir a pregação da palavra de Deus, a instrução do Senhor. E aí o que acontece comigo e com você? Abandonamos a fé, nos desviamos e caímos pelo caminho. É isso que você quer? Não, é claro que não, mas é isso que vai acontecer. Se você parar de congregar, se você parar de ouvir a voz de Deus, se você parar de receber de Deus a palavra dele, a orientação dele, a gente acaba se desviando. Isso é inevitável. Porque se você parar de ouvir a voz de Deus, você vai começar a ouvir outras vozes. Se você parar de se alimentar da palavra de Deus, você vai se alimentar com outra coisa. Encontrei algo muito importante, que eu acho que é o versículo mais importante dessa mensagem, e eu deixei para agora, que é o texto de Tiago, capítulo 1. Lê comigo. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Só fazer uma observação, não é só para homem não, tá? Sei que as irmãs ficaram muito animadas com esse versículo. Tá vendo? Não. Aí é no sentido genérico, serve tanto para homem quanto para mulher. E aí diz que nós devemos ser prontos, estar em prontidão, estar disponível. E prontidão significa estar disponível rapidamente. E é para a gente ter prontidão no quê? Pode dizer para mim? Prontidão no? Prontidão no? Ouvir. Prontidão no ouvir. Meus irmãos, eu quero te fazer um pedido nessa noite. Quero fazer um pedido para vocês. Antes de você emitir qualquer comentário sobre a vida de alguém que esteja falando com você. Não estou falando da vida dos outros não, tá, gente? Mas aquela pessoa que chega para você e fala assim, olha, aconteceu isso e tal, e tal, e tal. Antes de você falar qualquer coisa, seja capaz de ouvir exatamente o que a pessoa está dizendo. E quando ela estiver falando, não é para você ficar pensando em que resposta você vai dar. Só ouça. Às vezes as pessoas estão falando com a gente, e você já está aqui maquinando, assim, pensando. Assim, o que eu vou falar? Eu acho que eu vou falar isso. Deixa Deus te usar, irmão. Fica tranquilo. Jesus disse que o Espírito Santo viria para nos trazer a lembrança, nos trazer a memória e colocar a palavra certa na nossa boca. Quando alguém estiver contando alguma coisa para você, simplesmente, meu irmão, ouça. Ouça. A melhor coisa que você pode ofertar a alguém que está te contando alguma coisa é ouvir. Se ela quiser saber a sua opinião, você diz o que você acha. Mas antes de falar, seja pronto para ouvir. Porque quem ouve
Quem ouve é tardio para falar, e quem é tardio para falar também é tardio em se irar, porque uma é consequência da outra. Você falou sem ouvir direito o que a pessoa está falando, aí entra em discordância. Entrou em discordância, entra em confusão. Entrou em confusão, o sangue ferve. O sangue ferve, dá confusão mais ainda. Você enche o coração de ira, você fica irado, aí a confusão acontece daquele jeito. Então vamos fazer uma coisa aqui. Relacionamentos que curam começam com a capacidade de ouvir. Deixa eu ler um poema bonito que eu achei, autor desconhecido, mas a palavra é muito bacana. Diz assim: é preciso saber ouvir mais com o coração do que com os ouvidos. É preciso saber ouvir mais com o coração do que com os ouvidos. O coração possui canais auditivos bem mais sensíveis e dispostos a ouvir e entender. É preciso saber ouvir as palavras entreditas, mais do que as que foram claramente ditas. Ouvir as palavras que restam na penumbra. Ouvir não só os lábios, mas ouvir os olhos, os gestos, os passos, que falam muito e falam sempre. Bem-aventurado são os que não ouvem só com os ouvidos. Bem-aventurados são os que podem contar com quem não tem só ouvidos para ouvir. Hoje de manhã, eu estava contando para os irmãos algumas coisas da minha esposa. Eu já contei para ela, agora eu vou contar para vocês que não ouviram ainda. Vocês gostam de ouvir história? Posso contar? Conta ou não conta? Criando aquele clima, conta ou não conta? Eu conheci a minha esposa numa cidade que a gente nunca mais foi, chamada Narandiba. Fica perto de Presidente Prudente. Naquela ocasião, o meu amigo, que era seminarista e cuidava de uma igreja naquela cidade, fez um evento evangelístico, convidou algumas bandas para tocar e convidou também um grupo de coreografia que os pais da Vivian faziam parte, cuidava, ajudava a pastorear a moçada ali. E a Vivian, que não fazia parte daquele grupo, acabou indo. Olha que coisa. E eu fui num ônibus, a Vivian foi no outro, e o meu amigo me convidou para fazer a apresentação dessa noite de evangelismo. E eu estava ali, e entre uma apresentação e outra, eu dava uma caminhada lá, e eis que eu vejo a moça mais bonita que tinha naquele lugar. E aí, sentei do lado dela, não é que ela me deu trela, e a gente começou a conversar. Como diz o presbítero Renato, estamos conversando até hoje. E aí, papo vai, papo vem, pediu o número de telefone dela, naquela época não tinha WhatsApp, essas coisas assim de tecnologia. Para minha surpresa, ela me passou 4 números. Eu não era capaz de decorar um, ela me passou 4. Aí eu precisava de algum lugar para anotar isso. Não é que meu sogro rapidamente arrancou uma caneta do bolso e diga, anota. Eu falei, olha, que coisa, já ganhei o sogro, agora ficou mais fácil. Mas difícil mesmo foi ganhar o coração da Vivian. O do sogro foi moleza. Conversa vai, conversa vem. Liguei num número, estava ocupado. Liguei no outro, não atendeu. Liguei no terceiro. No 4º número atendeu. Olha que beleza. Acho que foi por isso que me passaram 4 números aquela noite. Mas o mais bacana dessa história foi que eu e a Vivian nos encontramos novamente na igreja, onde participamos de um culto junto e começamos a conversar. E uma das coisas que me fez me apaixonar pela minha digníssima esposa foi a capacidade que ela teve, desde então, de ouvir a minha história. E ela ouvia a história da minha vida
como se ela estivesse ouvindo a história mais interessante da vida dela. Eu não sei se era de susto, não sei se era de surpresa, não sei se ela estava ficando apavorada com o que ela estava ouvindo, mas ao olhar para ela, eu percebia que ela realmente estava muito interessada em ouvir o que eu estava contando para ela. Naquele momento, eu me apaixonei pela minha esposa, porque eu havia encontrado alguém que era capaz de ouvir a minha história de vida, ainda que fosse uma história bem esquisita. Queridos, se nós formos capazes de ouvir a história que alguém tem para nos contar, nós podemos transformar a vida de quem conta uma história triste. Porque quem está contando uma história triste que alguém é capaz de ouvir, pode descobrir que a vida não é só tristeza, mas que a vida pode ter, no meio do caminho, momentos de refrigério, momentos que vale a pena ser vivido, momentos que faz a gente acreditar que alguma coisa nova pode acontecer e que alguma coisa boa pode acontecer na vida da gente. Seja essa bênção na vida de alguém, seja essa bênção na vida da sua família, seja essa bênção na vida dos seus amigos, seja essa bênção na vida dos seus irmãos. Seja capaz de ouvir uma história, porque ouvir uma história pode ser a mudança e a transformação de uma vida. Que Deus te abençoe e que Deus te use. Quem é capaz de ouvir é capaz de aprender. Quem é capaz de aprender é capaz de seguir um novo caminho e construir uma nova história. Deus te abençoe, em nome de Jesus.